Bom dia a todos. Eu cumprimento a mesa na pessoa do presidente, que está dirigindo a sessão hoje, presidente Clodoaldo. Cumprimento o público presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, povo querido de Muquém de São Francisco. Mais uma vez estou aqui para trazer a vocês o que está acontecendo em nosso município. Eu estava ali observando quando a colega Maria, Dona Maria, falou a respeito do vídeo, falou a respeito das cobranças. A minha postura, enquanto vereadora aqui nesta casa, neste município, sempre foi de cobrar aquelas questões que são trazidas pela população. Cobrei na gestão anterior, como foi o caso de até um vídeo feito por uma criança ali de Baraúna, que chegou ao conhecimento do governador, e continuo cobrando. Fui eleita pelo povo, fiz um juramento nesta casa e irei honrar, independente de estar contra ou a favor de prefeito, vai ser minha postura. Não estou dizendo aqui que a minha colega está questionando isso. Estou iniciando a minha fala para chegar até o questionamento dela. Que, por sinal, é uma grande amiga que eu tenho muito respeito. Dias atrás, fui convidada por alguns pais para ir à comunidade de Mangas, Piripiri e Quebra-Linha. Fui porque tenho que cumprir, né? O meu trabalho é esse, de atender as comunidades. O vereador, ele é fiscal do povo, e como fiscal do povo, ele tem que atender as demandas. Então, me dirigi à comunidade, onde tive reunião com alguns pais que tiveram a coragem de me chamar lá. Inclusive, 4 deles gravaram vídeos a respeito do que estava ocorrendo. Quando cheguei de lá, fui até a Secretaria de Educação. Sempre eu vinha recebendo reclamações a respeito desse transporte. Todas as vezes eu fui à Secretaria de Educação cobrar. Inclusive, tratei deste assunto com o colega Clodoaldo também. Não foi, colega? Várias vezes tratei com ele a respeito disso e com a secretária de Educação, que eu não posso deixar aqui de dizer, várias as vezes entrou em contato com o setor de transporte pedindo solução a respeito desse transporte lá naquela comunidade. Na minha presença, ela cobrou, mas também não foi atendida. Ficava sem aula e aí tinha que se esperar esse transporte ser consertado e, por vezes, a secretária até sugeriu alugar um ônibus para colocar no lugar. Então, quando fui convidada pelos pais para ir àquela comunidade, eu fui, porque eles já não aguentavam mais reclamar, pedir que eu falasse, e eu também, por várias vezes, a secretaria falando, cobrando, e aí a situação continuava a mesma. O problema naquela região ali, o maior problema são as estradas, que precisa com urgência ser consertadas ali. Precisa, como vários outros locais, como eu vi os colegas cobrando aqui a situação de várias comunidades aqui a respeito da estrada, adianta a vocês que a situação do ônibus ali é por conta da estrada também, que não está em uma boa condição. Inclusive, eu passei por lá semana passada, a situação é difícil mesmo. O pessoal cobrando, falando que perdem pneus, que a dificuldade para chegar ali, até para um atendimento médico, é difícil. Então, eu sei que várias estradas estão na mesma situação, mas a gente não pode deixar de cobrar, a gente não pode deixar de atender um pedido da população. Então,
Quando foi feito esse vídeo, a gente já tinha cobrado, já tinha procurado, já tinha conversado, já tinha feito indicação aqui até desta casa, pedindo que colocassem os kits nos ônibus, porque uma das queixas é que nenhuma chave de roda tinha nesse ônibus. Então, eu fiz uma indicação. Então, por várias vezes eu tenho cobrado, tanto a secretaria, como o setor de transporte ali, do transporte escolar, a pessoa do colega aqui, como também aqui, através da Câmara, com indicações, com cobranças aqui. Não é de agora, desde a gestão anterior eu venho cobrando. Então, continuo cobrando aqui e vou continuar até o dia que seja resolvido o problema. Quando soltamos o vídeo, imediatamente alugou-se um ônibus e colocou lá. Então, muitas das vezes, só resolve assim. Só resolve desse jeito, quando a gente leva o caso às redes sociais. Porque dialoguei muito, conversei muito, cobrei muito, fiz ofício, protocolei e não se resolveu. Outra coisa, tínhamos um bebedouro que estava dando choque nos alunos nesta mesma escola. Cobrei a secretaria me disse que cobrou para que comprasse um bebedouro. E aí, eu fiquei no aguardo. Se não resolver, recebi vídeo de pais do bebedouro na situação que estava. Como eu cobrei a secretaria me disse que ia resolver. Como também recebi reclamações a respeito da aula que lá em Mangas estava saltando cedo por falta de merenda, e também cobrei. Graças a Deus, depois do vídeo do transporte, que eu não fiz vídeo nem de merenda e nem de bebedouro, porque eu estava aguardando, foi resolvido. Tanto a merenda chegou, como um bebedouro novo chegou, como o ônibus alugado chegou. Então, muitas das vezes, só as redes sociais aqui conseguem agilizar esse atendimento. Outra coisa, quando não se resolve aqui, não foi por falta de diálogo, não. Porque diálogo teve, cobrança por escrito teve, principalmente aqui nesta casa, na tribuna, cobrança nós tivemos também. Mas, infelizmente, muitas das vezes, só as redes sociais é que conseguem agilizar, né, esse atendimento. Quero aqui, que era para ter, no início da sessão, registrar os meus sentimentos à família Santana pelo falecimento do senhor Juscelino Santana, ocorrido no dia 25/8. Deixo aqui os meus sentimentos a toda a família Santana, que o Espírito Santo, que é o Consolador, venha consolar cada um de vocês, porque não é fácil perder quem a gente ama. Como estamos falando aqui de vídeo, de redes sociais, eu não poderia deixar de esclarecer uma outra situação a respeito de uma servidora da Secretaria de Saúde, Joyce. Joyce, essa semana foi demitida e eu me deparei com um texto que dizia que ela estava passando informações para mim e que a irmã do prefeito pegou ela conversando comigo. Na verdade, essa moça eu conheci porque veio aqui na minha farmácia, embora seja filha de uma pessoa que é uma amiga minha, mas não tenho muito contato com Joyce, não. Na verdade, eu nem tinha proximidade com Joyce. Joyce veio me fiscalizar, porque era da vigilância sanitária aqui, veio na minha farmácia, entrou, entreguei todos os papéis e ela saiu. Como eu tinha psicólogo na semana passada, eu fui até a Secretaria de Saúde. Desde quando eu abri a farmácia, todas as gestões, os medicamentos que estão vencendo naquele ano ali, a proximidade de 6 meses para trás, eu faço a doação para os postos de saúde. Foi o que eu fiz. Separei a medicação, que, por sinal, várias pessoas estavam vindo comprar aqui porque estava faltando. E eu separei a medicação e, como de costume,
levei para a secretaria para entregar lá. Pedi para falar com a coordenadora da atenção básica, que disse que não poderia falar comigo, estava ocupada no momento. E aí, eu sentei esperando o horário do psicólogo. Quando deu o horário do psicólogo, que eu me virei, a Joyce ia passando, saindo do banheiro. Eu disse, Joyce, como você é da vigilância, eu vou entrar para o psicólogo, vou deixar aqui com você essa sacola, é medicamento, veja se vocês têm interesse para distribuir aí. E entrei para a consulta e vim para casa. Depois me deparo com uma situação dessa. Nunca houve troca de informações a respeito desta funcionária. Nunca tive uma reclamação desta funcionária, e esclareço aqui de público. Essa não é a conduta comigo, não é a minha conduta com ninguém. Nunca fui atrás de funcionário nenhum para colher informações. Não preciso disso, porque a própria população é quem me traz as informações e os questionamentos. Então, deixo esclarecido aqui. Digo a vocês que têm recebido ligações, ainda continuam, a respeito de falta de medicamento, como é o caso do PSF de Riacho Serra Branca. E aí eu pergunto para vocês, onde estão as emendas que têm entrado aí, né, na Secretaria de Saúde, e aonde estão os medicamentos que disseram que compraram? Na verdade, fica difícil para o povo de Muquem de São Francisco se deparar com um gestor que não se encontra remédio nos postos de saúde, mas as redes sociais estão cheias de compras de carreta e agora ainda por cima a compra de um prédio lá na comunidade do Javi. Então fica aqui a minha pergunta: cadê o dinheiro público? Como está sendo aplicado? De que forma? Protocolei aqui nessa casa, o colega Milton falou a respeito de uma denúncia do atraso de entrega das contas no Tribunal de Contas. O parecer jurídico, eu vou falar na próxima sessão a respeito disso, quando for colocado em votação. Diz que não houve prejuízo, mas desde já eu digo houve, porque por muitas vezes eu procurei o sistema do TCM para procurar aquelas contas que deveriam estar lá para que nós pudéssemos fiscalizar e lá não estavam. Então, houve prejuízo tanto para esta vereadora aqui, que fiscaliza, que busca as informações no órgão onde ele deveria estar, no sistema do Tribunal de Contas, e ficou lá sem entregar essas contas, e eu não tinha como fiscalizar, a população me cobrando, e eu não tinha como fiscalizar porque as contas não estavam lá. Houve prejuízo para mim, para a população, e isso eu digo porque muitas pessoas também tentavam acessar e lá não estavam. Então, não aceito essa história de que não houve prejuízo, não, porque as contas elas têm que ser apresentadas no órgão competente. Tanto é que o Tribunal de Contas notificou o prefeito para a entrega das contas no mês de maio, que não estavam sendo entregues. Então, essas são as minhas palavras, continuarei fazendo meu trabalho. Digo às comunidades e ao povo das comunidades, aonde quiserem me chamar para ir fiscalizar, estou à disposição. Não esperem de mim dizer que não vou, porque eu irei. Se for para fazer vídeo, eu faço. Se for para cobrar, eu cobro. Se for para dialogar, vou dialogar. Mas diga a vocês, fica difícil, né? Diante do que aconteceu aqui comigo, por conta das minhas denúncias, eu fui ameaçada até de enforcamento. Veja lá, a população se dirigir a um gabinete de um prefeito que tem esse tipo de reação com uma vereadora eleita pelo povo, representante do povo, fiscal do povo, ser ameaçada de enforcamento. Veja lá, né? As pessoas, os pais, ter coragem de se dirigir a um gabinete de um prefeito eleito pelo povo que se porta dessa forma. Essas são as minhas palavras. Muito obrigada. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E mesmo diante das ameaças, continuo aqui firme e forte nas denúncias e na exposição de todas elas aqui nessa tribuna. Muito obrigada.